Meus amigos, Deus visitou este mundo na pessoa de Cristo Jesus. Quando Jesus esteve aqui, ele olhava para o rosto, para a fisionomia de cada ser humano, e ele, vendo o sofrimento, vendo a angústia de cada ser humano, ele via quando aquela senhorinha colocou ali 2 moedinhas dentro do gasofilácio, ele via aquele anãozinho, aquele homem de baixa estatura lá em cima da árvore. Queridos, Deus, ele contou os fios de cabelo que você tem na cabeça. Deus, ele sabe tudo a seu respeito. Ele sabe o que vai dentro de você. O prazer de Deus é restaurar vidas. O prazer de Deus é transformar pessoas. Mas você e eu, nós temos que dar um passo em direção a Ele. Queridos, preste atenção. Quando Deus esteve aqui, Ele contou a parábola do filho pródigo. Quando o filho quis se afastar de Deus, o pai, ele ficou triste, mas o pai não pegou na orelha do filho e falou assim: não, você não vai embora não, eu não posso ficar sem você não. O pai respeitou o filho. Muitas vezes eu estou falando com alguém que se afastou de Deus, está sofrendo, e Deus está esperando você voltar, para Deus te dar força, para Deus renovar a sua vida, mas Deus, ele vai te respeitar, Deus está te chamando. Deus está te convidando. Cada hino que você canta, cada música que você ouve, cada vez que você abre a Bíblia, é Deus te convidando, é Deus te chamando. Muitas vezes, pelas próprias circunstâncias do mundo que nós estamos vivendo, Deus está te convidando, Deus está te chamando. Queridos, quando Deus esteve aqui, Ele falou: olha, vocês estão cansados, vocês estão sendo oprimidos, vocês estão sem forças. E aí Ele falava: vinde a mim. Você que está sem força, você que está depressivo, você que está com lágrimas nos olhos, queridos, Deus está convidando hoje cada família, cada mulher, cada homem, cada filho, cada filha, vem a mim. Eu posso ajudar você, eu posso refazer sua vida. Permaneça em mim. Queridos, a oração de Jesus, antes dele subir aqui da terra para o céu, ele buscou palavras para pedir para Deus, e ele pediu para Deus, ele pediu para você, ele pediu para cada um de nós: meus filhos, permaneçam em mim, fiquem comigo. Queridos, abra a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 15. No Evangelho de João, no capítulo 15. Queridos, aqui Jesus foi muito claro, quando ele disse, só nesse texto aqui, ele repetiu mais de 7 vezes a palavra permaneça, 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 permaneça. Olha aqui, Evangelho de João no capítulo 15. Queridos, Jesus Cristo é a videira. Jesus Cristo é a fonte da sua felicidade, da minha felicidade. Somente em Cristo nós seremos completos. Não, queridos, não adianta buscar felicidade nesse mundo perdido. Não adianta buscar felicidade confiando no ser humano. Não adianta. Não adianta. Quantas vezes você já confiou, até mesmo em parente, você já confiou em alguém e você foi decepcionado, você foi decepcionada? Quantas vezes você procurou socorro num braço de carne e muitas vezes você simplesmente voltou vazio? Queridos, eu pergunto para você, quanto tempo você está passando na presença de Deus todos os dias? Você tem o hábito de passar a sua hora tranquila na presença de Deus? Queridos, aqui no Evangelho de João, Jesus está dizendo aqui no versículo 1, João 15, 1, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1, ele está dizendo o seguinte: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Queridos, quando você está em Cristo, quando você e eu estamos em Cristo, nós vamos produzir fruto. Quando nós criarmos o hábito de entrarmos em comunhão com Deus todos os dias, de permanecermos em Cristo todos os dias, você vai ver que nós não vamos mais pensar no mal. O nosso temperamento, ele vai começar a ser transformado de um temperamento de, por qualquer coisa, explodir. Talvez eu esteja falando com alguém que fica nervoso à toa, puxou um cabelinho, já fica nervoso, já xinga, já explode. Queridos, é falta de você se sentar com Jesus todos os dias
e abrir o coração para ele e pedir para Deus, Senhor, eu preciso realmente de uma transformação. Por isso ele está falando aqui, queridos, olha o que ele está dizendo aqui no versículo 4, ele está dizendo aqui, ó, João 15, versículo 4, olha o que ele está dizendo, ó, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Queridos, você e eu, só vamos ter força e poder, realmente, para tomarmos uma atitude, uma decisão firme ao lado de Cristo, se nós permanecermos nele. Mas enquanto os nossos pensamentos estiverem vagando pelas coisas deste mundo, vagando por um conselho de um ser humano, com medo de tomar uma decisão por causa de um membro da família, talvez eu esteja conversando com alguém que está querendo se aproximar de Deus, mas muitas vezes culpa o trabalho, culpa uma família, culpa um parente, culpa alguém. Queridos, não faça isto. Tome a decisão séria de permanecer em Cristo, de ser obediente à palavra de Deus, tá bom? De se enamorar com Cristo. Essa música que nós ouvimos agora, quando o apóstolo, quando era Saulo e ele foi derrubado do cavalo por Jesus, Jesus olhou para ele e disse, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Saulo, ele ficou ali parado, assim, com os olhos estatalados ali, perguntando, mas quem és tu, Senhor? Jesus olhou para ele com carinho, com amor. Um perseguidor, uma pessoa que concordava com a morte dos seus filhos. Jesus olhou para ele com olhos de amor e disse, Saulo, você perseguindo os meus filhos, você está me perseguindo. Eu sou Jesus, Saulo, a quem você persegue. Venha para mim, agora você vai ser meu. Queridos, assim como Jesus derrubou Saulo do cavalo, para Saulo aprender a permanecer nele, Jesus muitas vezes já deixou que experiência própria, eu já quebrei a cara muitas vezes, fugindo de Deus, fazendo a minha vontade. Quantas vezes eu já me arrependi? Quantas vezes eu já caí de joelhos na presença de Deus e pedi perdão? Talvez eu esteja falando para alguém agora que tem que tomar essa atitude, queridos. Queridos, preste atenção. Se vocês e eu não aprendermos a permanecer em Cristo hoje, nesse tempo que nós estamos entrando para os tempos mais difíceis, nós vamos aprender quando? E olha como é que Jesus ele insiste no versículo 5, olha, eu sou a videira, ou seja, Jesus é a fonte de prazer, é a fonte de felicidade, é a fonte de gozo. Ele está dizendo, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Queridos, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Queridos, o gozo de Deus com respeito à sua vida e à minha vida hoje, é que nós nos aproximemos tanto dele, tanto de Jesus, que nós mergulhemos tanto no amor de Jesus, que a nossa confiança em Cristo seja a confiança daquela mulher que se aproximou por trás de Jesus e ela tocou só na orla da veste de Cristo. Ela pensou assim, se eu tocar pelo menos na pontinha da roupa dele, eu tenho certeza que eu serei curada. Queridos, Deus, ele é a sua certeza que você vai resolver todos os seus problemas se vocês e eu tivermos a fé que aquela mulher teve quando somente tocou na orla da roupa de Jesus. Queridos, Jesus ele nunca está ocupado demais para você. Você nunca, muitas vezes você orou e aí você pode estar pensando assim, pastor, mas comigo não é assim, pastor. Muitas vezes eu já orei e não aconteceu do jeito que eu quero, que eu queria, que eu pedi para Deus. Aconteceu o contrário. Eu pedi alegria e eu só vi tristeza. Eu pedi bonança e eu só vi dificuldade. Queridos, prestem atenção. Toda oração feita com fé não é perdida, não é uma oração perdida. Toda oração que você faz com lágrimas nos olhos, desabafando para Deus, não tem como Deus não te ouvir. Se você realmente quer alguma coisa de Deus, queridos, não tem como você não pedir aquilo de todo o seu coração.
Agora, quando eu não quero, eu faço uma oração meia boca, rapidinho, não fico mesmo na presença de Deus, não confio muito e vou embora para as minhas atividades, vou embora para o meu trabalho. Queridos, não faça isso, porque Deus ele está transformando um grupo de homens, mulheres, crianças e jovens para passarem incólumes pelo pior momento da história da humanidade. Por que eu digo, queridos, não sou eu que estou dizendo que será o pior momento, não sou eu. Eu tenho um livro aqui comigo na minha mão. É um livro que você conhece, é chamado Eventos Finais. Eu creio que todos vocês têm esse livro em casa. E esse livro aqui está dizendo o seguinte, queridos, preste atenção, o tempo que nós estamos caminhando para ele agora, está dizendo aqui o seguinte, na página 13, anota aí, Eventos Finais, página 13, depois você lê. Ó, preste atenção, estamos no limiar do tempo de angústia. Nós não chegamos no tempo de angústia ainda. E tem muitas pessoas angustiadas hoje. Tem muitas pessoas assim, sem saber o que fazer hoje, mas nós não chegamos nos piores períodos da história da humanidade. Por isso que no começo eu pedi para você que ainda não se batizou, você que ainda não tomou a decisão, tome a decisão, queridos, porque se você se batizar, além do perdão dos seus pecados, além de aprender a permanecer em Cristo, você vai receber um sinal de proteção de Deus. Um sinal de proteção, que o anjo destruidor precisa ver esse sinal em você, para você não passar aquele sofrimento que o ímpio vai passar, mas que você não precisa passar. Por isso que aqui está dizendo, ó, o mundo está se tornando cada vez mais iníquo. Em breve surgirá grande perturbação entre as nações. Por quê? Porque nós estamos caminhando para essa perturbação entre as nações. Hoje ainda não chegou. Hoje nós estamos vendo apenas rumores. Um ameaçando o outro, um tirando o embaixador de um país, outro tirando do outro, um começando a virar o rostinho para o outro. Queridos, isso é só o começo. É só o começo. Aqui, olha o que está dizendo aqui, queridos, presta atenção. Ó, perturbação. Ó, o mundo está se tornando cada vez mais iníquo, em breve surgirá grande perturbação entre as nações, perturbação que não cessará até que Jesus volte. Queridos, nós estamos vivendo num período da humanidade que virão perturbações a nível de mundo, que não vai mais ter fim até Jesus rasgar as nuvens dos céus para voltar para buscar vocês e eu. Por isso que hoje, nesse aparente tempo de paz que nós estamos vivendo, é o momento de nós buscarmos a Deus, buscarmos a palavra. Você que está fazendo estudo bíblico, continue fazendo estudo bíblico. Não desista. Você que ainda não começou a dar estudos bíblicos, meu irmão, minha irmã, talvez você nunca deu um estudo bíblico, vá com alguém que sabe. Se você não encontrar ninguém que sabe dar estudo bíblico, pega você e um filho, você e seu esposo, vai para uma vizinha, para um vizinho, se apresente perante a sua vizinha, o seu vizinho, e diga o seguinte, olha, vizinho, Dona Francisca, olha, nós moramos tanto tempo aqui pertinho um do outro, eu e a minha família, nós estamos nos preparando para a volta de Jesus, sabia? Nós acreditamos que Jesus vai voltar e nós agora estamos dando estudos bíblicos de graça. Nós não cobramos nada, nós viremos aqui na sua casa, nós vamos trazer uma lição para você responder, depois a gente pega a lição respondida, nós podemos entregar uma lição aqui no portão. Porque talvez você esteja com medo da gente entrar, mas a gente entrega a lição aqui, uma lição aqui no portão, você responde, depois eu venho e pego e entrego outra, a gente vai dialogar no portão, você aí dentro e eu aqui fora. Agora, se você não se importa, eu entro para a gente estudar a Bíblia juntos. Queridos, nós precisamos fazer isso agora, sabe por quê? Porque daqui a pouquinho, se você falar para as pessoas de Jesus, você vai preso. Por isso que eu dei aquela ideia de você colocar na grade da sua casa aquele texto, primeiro Apocalipse 1:7 e Êxodo 20:8-11. Faz uma placa bem feitinha, paga para fazer uma placa ou para alguém desenhar ali, escrever bem feitinho, coloca na grade da sua porta. Ou então um quadrinho bem pequenininho, coloque na porta do seu apartamento, na porta da frente e na porta de trás. Apocalipse 1:7, só escreve Apocalipse 1:7 e Êxodo 20:8-11. Queridos, nós precisamos agora permitir que as pessoas tenham o direito de saber o que nós cremos. Porque muitas vezes nós temos vergonha, muitas vezes a gente mora há 5, 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos, mas nós nunca tivemos coragem de oferecer um estudo bíblico para o nosso vizinho.
Nós nunca tivemos coragem de falar olho no olho para a pessoa assim, olha, Jesus vai voltar, eu acredito na volta de Jesus e eu estou te oferecendo um estudo bíblico para você se preparar também para a volta de Jesus. Queridos, quantos vizinhos já ouviram isso da sua boca? Quantos vizinhos? E essa é a vantagem de quem permanece em Cristo. Quando alguém permanece em Cristo, perde o medo de falar de Cristo, porque está cheio de Cristo. O fruto que ele vai produzir vai reluzir para as pessoas que se aproximarem de você e de mim. Por quê? Porque nós vamos estar em Cristo. Nós vamos perder o medo de estudar a Bíblia com alguém. Teve uma pessoa que falou o seguinte, pastor, eu nunca tinha dado estudo bíblico. Eu peguei o estudo bíblico que eu ganhei no batismo, peguei minha Bíblia e fui oferecer para as pessoas. Queridos, tem pessoas analfabetas que não sabem nem ler e que dão estudo bíblico. Porque o Espírito Santo colocou na mente da pessoa o seguinte, ó, vai lá na sua vizinha, fala que você não sabe ler, leva uma liçãozinha, fala para ela te explicar, porque a igreja deu, e você precisa compreender aquela lição. Aí a pessoa que não sabe ler foi lá, levou para a vizinha assim, já consciente que a vizinha tinha que estudar com ela, porque ela não sabia ler, ela levou a vizinha. Eu recebi essas liçõezinhas aqui lá na igreja, e eu preciso compreender, eu quero que você me explique. Você pode ler para mim, me explicar? Aí a vizinha ali sabia que ela não sabia ler, que era analfabeta, pegou a liçãozinha e começou a estudar com aquela vizinha. Aí no final do estudo, aquela vizinha que explicou para a nossa irmã que não sabia ler, falou o seguinte, eu posso ir na sua igreja com você? Ela falou assim, pode, você quer ir? Pode. Ela foi para a igreja e se batizou. Depois que ela ganhou aquela família, ela foi para outro vizinho e falou, vizinho, eu não sei ler. Aí foi a mesma coisa. Queridos, aquela irmã ganhou mais de 7 famílias para Jesus em um ano. Simplesmente porque ela não teve coragem, ela não teve medo de falar com a vizinha. Ela me explica para mim. Agora você sabe ler, queridos. Você sabe ler. Se a sua vizinha falar assim, não, olha, eu não quero, vizinha, eu não quero estudar com você, porque eu tenho a minha religião. Aí você vai falar com a vizinha, olha, é independente de religião, nós vamos dialogar sobre a Bíblia e nós vamos estar juntos, nos preparando para o pior período da humanidade e para a volta de Jesus. Não, vizinha, muito obrigado, eu não quero não. Queridos, aquela vizinha sua que rejeitou o estudo, ela não vai ter desculpa no dia do juízo. Queridos, eu já falei uma vez e vou tornar a repetir, toda verdade que não serve para salvar, ela serve para condenar. Você foi dar o estudo bíblico, a pessoa não quis, a pessoa vai responder na presença de Deus. Você compreende? A nossa atitude hoje, para termos essa coragem, é levantarmos cedo. Ou então, se você não tem, assim, aquele costume de levantar muito cedo, tire pelo menos, queridos, o seu momento de comunhão com Deus e peça para Deus assim, Senhor, eu quero coragem para estudar a sua palavra com alguém. Eu quero coragem para, mesmo que eu ouça não, mesmo que as pessoas me maltratem, que eu trate as pessoas bem, mas que eu pregue a palavra, queridos. É necessário hoje nós tomarmos essa decisão. E essa coragem nós só vamos ter se nós tivermos uma comunhão, uma intimidade com Jesus. Com essa intimidade com Jesus, nós vamos passar a confiar nele de uma maneira totalmente diferente. As pessoas vão olhar para a sua fisionomia, vão olhar para a sua vida e vai dizer assim, olha, eu estou vendo um brilho diferente em você. Você está mudando, a sua fala te condena, a sua fala, você está mais humilde, você está mais manso. Queridos, por que nós temos que fazer isso hoje? Porque o tempo que nós estamos entrando agora vai exigir uma fé que nós ainda não temos. Presta atenção no que está dizendo aqui, eventos finais, na página 13. Eu estou aqui na página 13, olha o que está dizendo aqui, o tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação. Queridos, o tempo de angústia que está à nossa frente é um tempo de angústia qual nunca houve desde que existe nação sobre a face da terra. Queridos, é um tempo de angústia pior do que a destruição de Jerusalém no ano 70. É pior do que a destruição de Jerusalém. É um tempo... Está escrito assim, é um tempo de angústia tal que pena humana não pode descrever. Será um tempo de angústia tal que pena humana não pode descrever. Mas se hoje nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, nós vamos ser transformados. E mesmo que você pense assim, pastor, mas eu tenho eu tenho medo de dor.
Queridos, Jesus, se você se aproximar de Jesus hoje, procurar, sabe qual é o maior bem que você pode fazer em prol de Deus hoje? Você sabe qual é o maior bem que você pode fazer em prol de Deus hoje? É amar o seu vizinho, é amar o seu próximo, é tratar bem as pessoas dentro da sua casa. Porque muitas vezes, queridos, a gente fica nervoso, fala grosso, a gente é estúpido em casa, com aquela pessoa que está vivendo com a gente. Queridos, não faça isso. Por isso que eu sempre falo para você, peça perdão e perdoe. Viva. Por quê? Porque quando chegar esse tempo de angústia que nós estamos lendo aqui, queridos, todo pecado que nós cometemos, Satanás vai colocar na nossa mente. Você não fez isso, você não fez aquilo. Mas se nós hoje estivermos nos entregando a Deus, mesmo quando Satanás cochichar aqueles pecados, nós vamos lutar com Deus e vamos falar para Deus, Senhor, mas eu pedi perdão. O Senhor me perdoou, entendeu? E Satanás não vai conseguir nos vencer. E aqui está dizendo mais, presta atenção no que está dizendo aqui, olha. O mundo está agora começando a ser agitado para o espírito de guerra, derramamento de sangue. É o que nós vamos encontrar da agora para frente. O mal, eles vão se unir para perseguir os bons, como aconteceu com os apóstolos do passado, como aconteceu no tempo de Cristo. Os maus se uniram e crucificaram a Jesus. Agora o mal vai se unir, o mundo vai se unir para perseguir as pessoas que acreditam na Bíblia, que são obedientes à palavra de Deus. Mas eu afirmo para você, com toda a segurança da minha vida, se vocês e eu hoje aprendermos a amar a Jesus, se vocês e eu hoje aprendermos a procurar a pessoa de Cristo, que Ele é a nossa água, Ele é a nossa alegria, se nós criarmos o hábito de buscarmos este Jesus todos os dias, a sua vida e a minha vida nunca mais será a mesma. Nós vamos ser homens e mulheres que nós vamos sair de uma casa, vamos para outra, nós vamos começar a ser missionários, nós vamos ser anjos de Deus aqui nessa terra, pregando o evangelho para as pessoas, espalhando o evangelho para os nossos vizinhos, para os nossos familiares. Queridos, conversou com a vizinha 2 minutos, ela deu uma abertura, fala de Jesus, fala que você dá estudo bíblico. Fala que você acredita na volta de Jesus, se ela quer estudar, se ele quer estudar. Não importa se seja espírita, se seja da Assembleia, se seja batista, se seja católica, não importa a religião. Fale para a pessoa o seguinte, uma pessoa hoje, eu estava conversando, eu perguntei para a pessoa, hoje agora à tarde, uma pessoa que não é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para encontrar um estudo bíblico, eu falei para a pessoa agora à tarde, eu falei assim, eu vi que eram pessoas assim, bondosas, mas não eram assim, não tinha aquele conhecimento todo da Bíblia. Eu perguntei para a pessoa assim, eu falei assim, senhora, eu posso fazer uma pergunta para a senhora? Aí ela estava, ela e o esposo. Aí, eu nem conhecia a pessoa direito. Aí ela falou, pois não. Aí eu perguntei para o esposo, posso fazer uma pergunta para o senhor? Pois não. O que acontece com a pessoa depois que a pessoa morre? Aí eles ficaram ali olhando um para o outro assim, porque eu sabia pelo jeito deles que eles iam responder. Aí eu fui induzindo, eu falei assim, se a pessoa for muito boa, aí eles foram assim, aí eu acho que vai para o céu. Se a pessoa for mais ou menos, assim, meia boca, aí a pessoa falou, acho que é para o purgatório. E se a pessoa for uma mistura de jararaca com cascavel? Não, vai para o inferno, vai queimar com o diabo. Aí eu peguei e falei para ela assim, olha, você sabia que isso não está na Bíblia? E se você fizer um estudo da Bíblia completo, você vai descobrir coisas maravilhosas, que não existe esse negócio de inferno, onde as pessoas vão ficar queimando, gritando, enquanto os salvos vão ficar no céu, olhando para os camaradas. Vê se tem lógica. Aí eu comecei a conversar com eles. Aí eles olharam um para o outro assim, aí eu falei assim, olha, pense bem, vale a pena estudar a Bíblia hoje. Queridos, eles ficaram ali com a pulga atrás da orelha. O Espírito Santo já vai ter condições de conversar com eles para eles começarem a estudar a Bíblia. Aí fui em outro, ele aceitou, não, eu quero estudar. Eu posso ficar com a primeira lição? Já entregamos a primeira lição hoje. Queridos, vale a pena hoje nos dedicarmos a Deus, porque esse tempo que nós estamos vivendo, daqui a pouquinho vai ser proibido você falar de Jesus. Vai ser proibido você colocar uma plaquinha na sua casa, na sua tela, no seu portão. Vai ser proibido. Então, hoje, vamos pedir para Deus, Senhor, me ensine a confiar em Ti.
Me ensine a me entregar a Ti completamente. Tire de mim o medo, tire de mim a vergonha de falar de Ti. Queridos, vamos viver o Evangelho que nós acreditamos. Vamos ser mensageiros de Jesus Cristo. Vamos aprender a confiar em Cristo. Tudo bem? Quantos neste momento querem, você que ainda não tomou a decisão, quantos querem levantar a mão e falar assim, pastor, eu quero estudar a Bíblia, eu quero ter essa fé, eu quero ter essa coragem. Quantos querem levantar a mão e falar para Deus? Entendeu? Levante a mão, fala para Deus assim, Senhor, eu quero, entendeu? Eu quero aprender a confiar em Ti. Eu quero aprender a confiar no meu Senhor, no meu Salvador Jesus Cristo. Eu quero ser transformada, eu quero ser transformado. Pode levantar a mão, queridos. Deus, Ele sabe agora o que você está com as mãos levantadas, crê e confia. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Você vai ver a sua vida ser transformada de uma maneira tão maravilhosa quando você começar a abrir a Bíblia para as pessoas. Quando você começar a dar o estudo bíblico, sentir o gosto do que é dar um estudo bíblico e ver a pessoa tomar a decisão e vindo para Jesus, a sua vida vai ser outra vida. Você vai ser transformada, você vai ser transformado. Vale a pena estudar, vale a pena se preparar, vale a pena preparar os seus vizinhos, os seus familiares para a volta de Jesus. Queridos, as pessoas estão com sede. Hoje à tarde eu experimentei isso. Em plena quarentena, pandemia, as pessoas aceitando estudar a Bíblia. Vamos orar? Querido Deus, as pessoas estão com sede. As pessoas precisam aprender a permanecer no Teu Filho Jesus Cristo e na Tua presença. Querido Deus, nós sabemos o que vai acontecer. Nós sabemos tudo o que vai acontecer no planeta Terra, Senhor. Nos ensine a contar isto para os nossos amigos de trabalho, para os nossos vizinhos que moramos perto há tanto tempo. Pai querido, transforme a nossa vida. Nos dê ânimo, alento, coragem, força, fé, alegria em viver para proclamar o Teu Evangelho. Pai querido, abençoe cada membro de cada família que está nos ouvindo neste momento. Que o Senhor providencie os recursos financeiros, que o Senhor providencie aquela reconciliação entre a família, que o Senhor providencie a paz, a cura para a depressão, para a angústia, para o medo. Pai, nos ensine a confiar em Ti. Aquela pessoa que tomou a decisão de estudar a Bíblia para ser batizado ou batizada, permita que seja batizada urgente, enquanto pode fazer isto, Pai. Nos dê, Senhor, a mente, o coração cheio do Espírito Santo, cheio da Tua presença, em nome e pelos méritos de Cristo Jesus. Amém.